alucinante, não é? Está num ritmo fantástico. Estamos já com mais um convidado, como prometemos. É José Aurélio Almeida, ele é grão-chanceler da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos. Muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade da Confraria. Como é óbvio, da Confraria em ter aceito este nosso convite. Não faria absolutamente sentido algum o Rádio Clube de Angra, apesar de neste espírito mais de festa, não é? Mas não faria sentido absolutamente nenhum Rádio Clube estar nos Biscoitos e não poder dar também a oportunidade de falarmos um pouco do trabalho que a Confraria tem estado a fazer, e portanto, José Aurélio, vamos pegar exatamente por aí o que é que tem sido a vida, o trabalho, a obra da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos. Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Em primeiro lugar, vai haver aqui um bocadinho de barulho agora, mas enfim, se não lhes trovar muito, a nós em termos de qualidade de som está bom, que é um teste de som que está a acontecer para um espetáculo mais daqui a bocadinho. É este ambiente faz de festa, parte. Exatamente. Portanto, em primeiro lugar, em nome da Confraria, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E, efetivamente é um gosto estarmos cá e também não esquecer, não deixar de vos agradecer por estarem presentes enquanto a voz da terceira, neste ponto da terceira, faz parte desta nossa vivência, com este dinamismo que tem acontecido aqui na Zona Norte. Indo à questão que colocam em relação à Confraria, portanto a Confraria próxima dos seus 30 anos, que completará em 2023, tem vindo a perseguir um trabalho em prol, em defesa do vinho verdelho dos Biscoitos e de todo o vinho de qualidade da região autónoma dos Açores, mas naturalmente focado aqui neste que é o nosso ex libris e que na altura em que a Confraria surgiu, corria, digamos assim, o perigo da extinção. As vozes que soavam, muitas delas eram nesse sentido de eventualmente haver esse desfecho, mais ano menos ano, de estava a haver não haver produção. Muita transformação ou muita reconversão para o vinho de cheiro na altura, não é? Isso tinha existido já antes e, portanto, esse era um problema que persistia ainda, mas para além disso haveria um outro problema que estava em muita voga e que nunca deixou de existir, com aqui flutuações em termos de intensidade, que era a reconversão para o betão. E, portanto, o apetecimento de ter a adega barra casinha ao lado da poça, passando a expressão, para pôr o pezinho na água logo ao amanhecer, logo ao acordar, estava efetivamente em grande voga e a criar aqui o problema de desaparecer esta paisagem, porque a questão aqui é que o vinho tem as características que tem, porque é produzido com esta casta neste sítio. E, portanto, só a conjugação das duas coisas, com depois as práticas de vinificação também, mas a conjugação destas duas coisas é que dá aquele produto. Portanto, qualquer outra casta neste sítio, ou esta casta noutro sítio qualquer, dá outra coisa qualquer. Exatamente. Portanto, pode ser parecida, mas não é a mesma coisa. E daí que surgiu a Confraria, com o intuito, juntamente com outras vontades e juntamente com outras iniciativas, de ser mais uma voz que fazia de certo modo o enaltecer das características únicas deste vinho e a defesa daquilo que eram as condições necessárias para ele poder persistir. E, portanto, 30 anos envolvidos, digamos, ou praticamente 30 anos envolvidos, digamos que estamos hoje satisfeitos pelo facto de estarmos agora numa nuance de crescimento, numa nuance em que não há dúvidas sobre a singularidade do vinho verdadeiro dos Biscoitos, não há dúvidas sobre o interesse que ele tem, quer localmente, quer para quem nos visita, e não há dúvidas sobre também ser neste momento uma aposta real, efetiva, e portanto muitas vezes, como muitos dizem, mais pelo coração do que pela razão, pelos condicionantes que são próprios da vitivinicultura, as questões do clima, que todos os anos trazem surpresas e nem sempre boas, pelas questões de problemas conjecturais ou estruturais destas práticas também relacionadas com a mão de obra, com aquilo que também são características muito específicas e dificuldades de fazer-se ingrar a vitivinicultura num terreno destes, com características de práticas culturais muito trabalhosas, mas com uma onda dizia eu, de
coração muitas vezes, que juntamente com algum sentir de acreditar no valor do próprio vinho e deste produto enquanto elemento cultural, enquanto elemento turístico até, e da identidade da nossa freguesia em primeiro lugar, mas da ilha e dos Açores no seu todo. Estando mais ou menos concretizado o objetivo da confraria, que foi manter de facto, manter vivo esta espécie, este tipo de vinho, o futuro está garantido? Há renovação de produtores, ou há aqui algum outro caminho que 30 anos depois é preciso começar a ter outro olhar sobre outra preocupação? O caminho, ou melhor, o balanço que é feito é positivo, claro que e também verdade seja dita e justiça feita, portanto este patamar em que estamos não é fruto só do trabalho da confraria, a confraria foi fazendo e faz efetivamente a sua cota-parte dentro do que pode, indo àquilo que é o seu âmago, o seu fim estatutário, e às vezes alargando mais aqui ou mais ali, consoante hajam ou não outros atores no meio, em termos de produtores, em termos de outras frentes, digamos assim, ligadas ao vinho, mas ao longo destes anos muitos têm existido, desde o nível autárquico até o nível governativo, e passando pela Associação de Produtores, neste caso MAJA, a Adega Cooperativa, e produtores a nível individual, e também um destaque aí para a Casa Agrícola Brunco, por várias razões, inclusivamente o facto de ter e dinamizar o Museu do Vinho. Mas, dizia eu, o balanço é positivo, mas não é um trabalho acabado, porque efetivamente isto tem que ser sustentado e, portanto, tem que ser alimentado continuamente. E, portanto, em termos até, dando o exemplo do perigo do betão, ele não deixou de existir. Sim. Tem hoje em dia alguns condicionantes, mas continuamos a ver edifícios a aparecer pelo meio das vinhas com prejuízos para a paisagem, em termos visuais, em termos das características das próprias vinhas e das corraletas, pelos efeitos de sombra, pelos efeitos de mexer com os ventos, pelos efeitos relacionados com depois as sombras e os ventos, os efeitos que têm em termos de alterações das próprias temperaturas e por aí fora. E outras situações que hoje em dia se calhar até estão mais agravadas do que noutros pontos da história, nomeadamente a questão da mão de obra. Estamos agora numa altura em que efetivamente se está a sentir esse problema de uma forma muito intensa. Há bocadinho, enquanto aguardava para chegar aqui, estava-me ali com um colega em que falávamos duas coisas muito rapidamente. A questão é por causa da produção de vinho deste ano, falamos das questões atmosféricas e falamos da questão da mão de obra, e a pergunta é no sentido de não haver mão de obra especializada, e é verdade, praticamente nem há mão de obra, muito menos especializada. E portanto essa é uma das outras situações. E depois há aqui também trabalho a ser feito, mas que tem que ser continuado e tem que ser reforçado na própria valorização do produto. Já percebemos que é um produto único, mas também, como dizia o nosso confrade Luís Vascunha há pouco, é preciso que as pessoas efetivamente tenham o conhecimento, lhes seja dada a oportunidade de o ter, lhes seja dadas as experiências de perceber este vinho, como é que é feito, onde é que é feito, e portanto... E porque é que tem aquelas características? Porque é que tem aquelas características todas, e como é que é feito e onde é que é feito, portanto, não é só a parte da viticultura, é a parte da vitivinicultura, a parte da vinha, a parte da adega, tudo isto, porque também outra questão que ele abordou e que é de máxima importância, portanto, só percebendo isso é que as pessoas efetivamente percebem que efetivamente, apesar disto tudo ser relativo, mas neste momento os preços a que os vinhos dos biscoitos são comercializados correspondem em relação ao custo a um preço baixo. Portanto, em termos de preço de mercado, se formos ver no posicionamento dos vários vinhos que nos aparecem nas prateleiras, podemos dizer que é caro, mas se formos ver em relação à unicidade e ao custo de produção, está barato. Está barato, sim. E, portanto, é preciso também continuar neste sentido. Temos muito essa tendência de valorizar por baixo aquilo que é nosso, e o que é nosso é muito bom, é fundamental. Julgo eu que agora, com a questão da evolução do setor turístico, vamos ter que avançar para aí, até porque o turismo tem que ser caro, o turismo tem que se pagar, ou tem que pagar bem.
bem, digamos assim. E nós temos que perceber isso. Há uma dificuldade aqui, por exemplo, com as marinas. Nós cobramos as nossas marinas, são as mais baratas do mundo. Os nossos vinhos, apesar de tudo, comparativamente com outros em outras prateleiras, também estavam aí, a nossa carne, o nosso peixe. E o que é nosso é bom, nós temos que o saber vender e nós não temos tido essa apetência. Eu espero que agora com o turismo, de facto, se perceba. Claro que nós locais ficamos um bocadinho penalizados aí, porque vai-nos passar a sair mais caro. Mas enfim, não podemos ter o melhor de dois mundos, não é? Em termos de trabalho turístico, precisamente, eu sei que a confraria tem trabalhado numa espécie de rota do vinho verdadeiro dos biscoitos. Quer-nos falar sobre isso? Sim, isto tem sido uma experiência muito interessante para nós ao longo já de praticamente uma dúzia de anos à volta disso, que fazemos a comemoração do Dia do Enoturismo, que tradicionalmente anda ali num fim de semana perto do São Martim, e nós deslocamos propositadamente para o terceiro sábado de novembro, portanto fugimos ligeiramente ao São Martim para não confluir com os festejos próprios de São Martim, e portanto no terceiro sábado de novembro, por norma, fazemos essa celebração, e essa celebração é feita com duas componentes essenciais. Uma é um passeio que normalmente ou começa ou acaba nos biscoitos, ou no mínimo os mínimos passam pelos biscoitos, mas passando por outros pontos da ilha, e depois há um jantar vínico com uma componente em que o produto essencial é o vinho verdadeiro dos biscoitos, e portanto a confecção da comida é em função do vinho. Mas indo à questão do passeio, que é que dá esse modo que tem a ver mais com aquilo que estava a abordar, ao longo dos primeiros passeios, a própria preparação deles e depois a própria concretização levou-nos a ir recolhendo um conjunto de informações e um conjunto de referências daquilo que são questões ligadas ao património da vinha e do vinho na Ilha Terceira. Desde as questões das vinhas, naturalmente, biscoitos, São Bartolomeu, Porto Martins, um Arroeleta aqui ou ali na Serreta, por exemplo, a questões ali também na Serretinha, aquela zona das vinhas, precisamente. Exatamente. Questões culturais, elementos relacionados com tudo isto, relacionado com o vinho em igrejas, por exemplo, na biblioteca pública, portanto, culturais, históricas, um conjunto de situações dessas, representações, pinturas, quadros, esculturas, por aí fora. Depois outras coisas que acabam por, à primeira vista, não ter nada a ver, mas ao fim e ao cabo ter tudo a ver com a questão do vinho, que é, por exemplo, a geologia. Portanto, este solo onde o vinho é criado tem origem em erupções, e, portanto, essas erupções começaram algures na ilha, não é? E, portanto, essas zonas são referências. Depois, ligando à questão da geologia, a hidrogeologia, portanto, estas nossas videiras vão buscar a água que escorre por baixo do solo, que vem lá do interior da ilha, e, portanto, também daí retiram características específicas, para além de outros elementos. E isto tudo foi sendo acrescentado, foi sendo compilado, até que culminou num documento físico e digital, que é exatamente um convite a fazer-se percursos, e, portanto, que não é um roteiro, portanto, não é um trilho identificado, exatamente, assim. Ou melhor, não é uma rota, é um roteiro, é uma hipótese de várias rotas, no sentido de uma pessoa poder, a seu belo prazer, no tempo que tiver disponível, no tempo que entender, e, portanto, podemos falar de uma manhã, podemos falar de 4 ou 5 dias, visitar a ilha, visitar praticamente toda a ilha, passando a expressão à conta do tema da vinha e do vinho, porque vai a São Sebastião ver uns frescos, vai à praia ver um elemento na Igreja Matriz, passa na Serretinha, passa no Porto Martins, vem aos biscoitos, e, portanto, à conta daquelas referências, organiza a sua viagem da forma como entender, e sabe que aqui, acolá e um pouco por toda a ilha tem este elemento relacionado com o vinho, e, portanto, faz aqui um percurso de enoturismo
perfeitamente bem orientado e esquematizado. E, portanto, este é um trabalho que foi editado numa colaboração com a arte, com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, e cujo trabalho está também em hipótese de revisitação e, portanto, de atualização e de melhoria. Sim, porque os elementos continuam a aparecer. Exatamente. Continuamos a fazer comemoração do enoturismo, continuamos a juntar mais elementos e, portanto, também queremos disponibilizá-los ao conhecimento de todos quantos possam ter interesse pela matéria. Paralelamente, também nos temos preocupado com o enoturismo no sentido de ir divulgando outros elementos que existam, mesmo em termos de iniciativas privadas e, portanto, quer seja no sentido de dar conta daquilo que são pessoas que possam ter espaço para alguma visitação, o próprio Museu do Vinho, mas já tivemos aqui um produtor que fazia recepção nas suas instalações. Há agora um alojamento turístico que também é aqui nos Biscoitos, Casas do Morgadio, que é baseado num conceito ligado com o vinho, e, portanto, vamos juntando esses elementos e vamos procurando ser aqui uma plataforma de difusão, de recolha e de difusão de informação através de várias formas, sendo uma delas a nossa página no Facebook, onde vamos divulgando essas informações. Também vamos tendo alguma colaboração com a estrutura da enoturística mais oficial a nível nacional, ligada à Associação das Rotas do Vinho Portugal, à Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, do qual a Praia da Vitória é associada, e que, portanto, fazemos disto também um dos nossos temas essenciais. Tanto é que nas jornadas que dinamizamos em abril deste ano, as jornadas do Vinho Verdelho dos Biscoitos, tivemos 4 dias e um deles foi dedicado ao turismo. Portanto, tivemos um dia ligado à questão da vitivinicultura, o outro dia mais centrado na questão cultural, outra na questão turística e outra na questão ambiental. Portanto, nessa sustentabilidade territorial que por um lado temos, mas que é necessário salvaguardar e aperfeiçoar, porque, como disse há pouco, portanto, sem o espaço, sem o contexto, não há depois a capacidade de fazer a produção do vinho. E nós, não sendo produtores, enquanto associação, e muitos de nós, a maioria de nós, dos confrades, efetivamente não é produtor, nós temos o gosto pelo vinho, temos a missão assumida, autoassumida de o defender, e, portanto, vamos tentando puxar por essas várias frentes no sentido de continuarmos a poder ter produtos que possamos apreciar e dar a apreciar. E força, Amélia, desculpa. Eu entusiasmo muito, depois não entusiasmo. Pois não, eu sei, e claro, e é uma área que eu realmente não domino muito, até nem bebo, mas pronto, gosto também de valorizar, que é um produto aqui da nossa freguesia dos Biscoitos. Mas eu ia falar precisamente de algo que me chamou a atenção logo quando entrou, é que traz ao peito um objeto muito curioso, do qual eu gostava muito que nos falasse, para ficarmos também a conhecer. Muito obrigado pela oportunidade também de o fazer. Portanto, efetivamente, a confraria, os confrades têm um traje que é constituído por uma capa, um chapéu e depois este objeto que tem a sua fita e uma peça, neste caso, metálica. A fita tem uma cor que depende do grau de confrade e, portanto, varia consoante o grau. Há os fundadores, os confrades irmãos, e depois temos os noviços, aqueles que estão a entrar para aceder ao título de confrades irmãos, e depois ainda temos os de mérito e os de honra e devoção. Mas a fita sustenta uma tambuladeira. A tambuladeira é um objeto que serve à partida para colocar o vinho, para o apreciarmos. Neste caso, a nossa tambuladeira tem o formato de uma taladeira, e, portanto, que é, digamos assim, mais ou menos a nossa tambuladeira tradicional aqui dos Açores, ou pelo menos da Terceira. A talhadeira era em barro, não é? Exatamente, a taladeira em barro. E, portanto, que é um recipiente, nesse caso de barro,
que é usada neste momento praticamente só em situações de recriação ou como lembrança, portanto, na altura da festa da vinha e do vinho, que acontece normalmente no Museu do Vinho, por promoção de diversas entidades, neste caso um grupo folclórico. Nos últimos anos há taladeiras disponíveis para as pessoas fazerem a prova, nesse caso do vinho doce, do mosto, e portanto, mas normalmente não é uma coisa que usemos no dia a dia. E portanto acaba por ser o símbolo. Nós, quando em situações como esta estamos em representação da confraria, mas não estamos com o traje completo, trazemos a tamboladeira, dando o sinal e dando a mostra de que estamos nesta representação. Toda a gente fica a saber que é confrade. Exatamente. E como é que surgem os diversos títulos que há bocadinho nos estava a falar? Os títulos, em termos de, digamos assim, dos graus de confrade, surgem no sentido de identificar a razão da entrada, ao fim e ao cabo, a razão de pertença à confraria. Portanto, a confraria é uma associação de direito privado e, portanto, é uma associação, entre aspas, como muitas outras, apesar de ter muitas coisas que fazem dela muito específica e muito singular. E, portanto, tem sócios e, portanto, os sócios fundadores, e, portanto, e aqui fazendo a tradução, portanto, por sócios passamos ou temos a nossa designação de confrades, portanto, os confrades fundadores, que foram aqueles que criaram a confraria, têm esse título de confrades fundadores. Depois, aqueles que serão os sócios normais, os sócios efetivos, para além desses, que também têm essa mesma qualidade, os fundadores, são os confrades irmãos. Só que para ser confrade irmão, tem que passar primeiro por uma etapa em que é confrade noviço. Portanto, o que é que acontece? Quem entra para a confraria, entra com a condição de confrade noviço, na qual tem que permanecer pelo menos durante um ano e, passado esse tempo, tem que prestar provas de que efetivamente, digamos assim, o motivo que o fez levou entrar, à proposta de entrada é válido e concretizou-se na defesa do vinho de Verdelho dos Biscoitos e de todo o vinho de qualidade dos Açores. E, portanto, a prova não é nada de especial, mas há uma cerimónia em que a pessoa tem que gostar de vinho, não é? E convém gostar de vinho. Logo, eu nunca seria aceite na confraria. E depois temos os sócios, digamos assim, os sócios de mérito, portanto, com duas categorias. Portanto, tipos em que, com o paralelismo com outras associações, podemos dizer que são os sócios honorários. E, portanto, divididos em duas categorias, temos os honorários normais, que são os sócios de mérito, sejam individualidades, sejam instituições. E depois temos, como altos dignatários dentro dos honorários, temos os confrades de honra e devoção, que é uma categoria que está reservada a entidades que desempenharam ou desempenham altos cargos a nível regional ou da nação e, portanto, neste momento os nossos sócios honorários, e, portanto, no nosso dizer, os nossos sócios confrades de honra e devoção, são pessoas que foram, na altura eram presidentes do Governo Regional e, na altura, Ministro da República, Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Muito bem. Também na questão dos órgãos sociais, lá está, as organizações normais, as instituições normais, até a direção, o Presidente, o Vice-Presidente, aqui também a vossa designação é diferente. Aliás, o grão-mestre da confraria é o Dr. Francisco Maduro Dias. Exatamente. E depois o Zé é o grão-chanceler. Mas há outras designações interessantes. E como é que surgem? Exatamente. Ou porquê é que surgem? Porquê é que surgem? Isto surge aqui num misto de aquilo que são designações mais ou menos habituais, mais ou menos históricas de confrarias, e portanto as confrarias têm origens bastante remotas, e portanto é uma mistura, digamos assim, entre essa lógica e a questão relacionada com o vinho. E portanto há termos que vão buscar um lado e termos que vão buscar outro. E portanto os próprios órgãos têm designações específicas. Portanto a nossa mesa, ou a nossa Assembleia Geral é o nosso capítulo geral. Exatamente. E depois aí temos como presidente um grão-conselheiro
e depois temos os vogais, que são, também tem designações que são os tabeliões, primeiro tabelião, segundo tabelião. Depois o nosso Conselho Fiscal é o Colégio de Inquiridores, que tem também depois o grande inquiridor e um primeiro e um segundo inquiridor. E depois chegamos à direção. A direção tem uma designação de Diretório dos Notáveis. Isso já aqui é parte do Pedro Ferreira no Rádio Clube de Angra. É dos notáveis. É dos notáveis. Portanto, há aqui eventualmente dos notáveis, por alguma razão que eu próprio desconheço, mas há aqui um grau de importância na forma de organização e de representação da confraria, sendo o grão-mestre, que é quem preside a direção, portanto ao diretor dos notáveis, aquele que estatutariamente é o maior de entre os confrades e é quem representa a confraria. Portanto, daí talvez a esta obrigação que os que fazem parte da direção são, enquanto lá estão, membros do diretório dos notáveis. E, portanto, já referi o grão-mestre, presidente de direção. Depois temos um vice-grão-mestre, que substitui e acompanha o grão-mestre nas suas funções. Depois temos o tesoureiro, grão-tesoureiro. Então o grão-chanceler é uma espécie de secretário-geral, digamos assim. O grão-chanceler é o secretário, efetivamente. É exatamente essa a correspondência. Portanto, o grão-chanceler é o secretário e depois temos a direção, o diretório dos notáveis, é composto por 7 elementos. Para além destes 4 já referidos, temos mais 3. Temos o grão-camareiro, responsável pelo estandarte e por um conjunto de dinamizações em termos de imagem e por aí fora. Depois temos um mestre de ritos e cerimónias, que é o responsável em conjunto com outros, mas por dinamizar as organizações, por exemplo, das tais cerimónias, as tais cerimónias de entradas de confrades, que nós damos o nome de capítulos gerais, cerimónias de investidura. E depois temos ainda, e aí é um dos fundamentais naquilo que é a nossa missão, o grão-escansão. Portanto, escansão no sentido de especialista em vinhos e, portanto, é aquele que é responsável por fazer a boa seleção do produto vínico para as cerimónias e não só, fazer a apreciação pública desses vinhos em momentos adequados para o efeito, e em que, por exemplo, nas tais cerimónias damos a provar o vinho a quem vai entrar e aos nossos convidados, e portanto é o grão-escansão que apresenta o vinho, que apresenta as suas características, tem necessariamente que verifica se eles têm condições de estar. Não tem necessariamente. Nós temos tido como grãos-escansãos na nossa história pessoas ligadas ao vinho, naturalmente, com conhecimento de causa, e portanto temos neste momento, o nosso grão-escansão neste momento é um vitivinicultor, portanto é um produtor de vinho com vinha e portanto não é enólogo encartado, mas sabe muito sobre a matéria. Já tivemos uma confreira com esse papel, que é docente universitária na área das ciências agrárias, vindo da área da química, mas com muito conhecimento e muita experiência na área da enologia. Tivemos um enólogo que trabalha nessa área, não unicamente, mas trabalha nessa área, e portanto também consoante a disponibilidade das pessoas, e portanto essencialmente tem que ser alguém que goste, que saiba o suficiente para desempenhar bem o papel, e portanto não há um requisito técnico administrativo para aceder ao cargo. Muito bem. Que projetos é que estão em curso, José? O que é que nos próximos tempos, que possa ser obviamente revelado aqui aos microfones do Rádio Clube de Angra, está a ser preparado do trabalho da confraria? Ora, nós estamos aqui com já a preparação da próxima comemoração do Ano ao Turismo, portanto, 6 sábado de novembro, já está em preparação. Nós estamos também com vontade, ainda não está afirmada a data, nem está garantida a realização, mas estamos com muita vontade de fazer a reedição de uma iniciativa que foi feita
antes da pandemia e que teve muito sucesso e nós designamos com Verdelho com Toiro, portanto uma experiência enogastronómica em que associamos 2 produtos caracteristicamente teixeirenses, podemos dizer assim, a carne de touro bravo da nossa ilha com o vinho verdelho dos biscoitos, com a tal conjugação de quem sabe juntar as boas características destes produtos únicos, e portanto essa é uma das que está em cima da mesa. Temos também aqui ainda algum trabalho de aproveitar todo o conhecimento, todo o manancial de informação e de ideias que nos surgiram nas jornadas que eu referi há pouco. Foram 4 dias de intenso trabalho e de imenso reconhecimento em termos dos contributos que tivemos de pessoas de cá, quando digo cá a ilha, de outras ilhas da região, do continente e inclusivamente por via das Canárias do estrangeiro. E portanto há aí também alguma matéria bastante interessante que vai ter que aparecer para o grande público, e depois estamos também digamos assim, a continuar a trabalhar naquilo que podem ser projetos futuros ligados a vertentes do enoturismo, especificamente aqui nos biscoitos, com algumas propostas relacionadas com um percurso pedestre que existe no âmbito da Direção-Geral e da Secretaria Regional do Ambiente, das alterações climáticas, aqui pelas vinhas, em que nós temos algumas sugestões de enriquecimento desses percursos, quer em termos dos espaços por onde ele passa, quer no sentido de elementos de informação e de identificação que potenciem que quem faz o percurso, quem percorre estes espaços, ainda perceba melhor os sítios por onde está a passar, e dali até chegar ao vinho o que as coisas são e como eram antigamente, porque há aqui um misto de coisas que são e que se mantém. É o caso do Museu de Vinho, é um museu vivo, e portanto há muitas práticas e muito património que nas nossas vinhas e nos nossos atalhos e nas nossas adegas continuam a ser reais, continuam a ser autênticos, continuam a ser do dia a dia ao longo de todo o ano, mas há uma outra que são do património histórico e que já não são tão prática do dia a dia. E portanto nós nesse património, nessas identificações, nessas informações, queremos ter as duas coisas, queremos dar aportes das duas coisas, e isso com elementos quer no terreno do próprio percurso ao ar livre, quer com alguns elementos complementares naquilo que é a nossa sede. Nós neste momento estamos com sede num espaço cedido pela freguesia, porque é uma iniciativa da Junta de Freguesia, aprovada em Assembleia de Freguesia, e portanto temos um espaço cedido por um largo período de anos, e portanto estamos a fazer com que a sede seja mais do que ser um espaço de reuniões e de trabalho, seja também um espaço de identificação, de património, de informação, que possa ser também mais do que pontualmente, por norma, espaço aberto de visitação, e portanto esperemos conseguir se ingrar nessas linhas, porventura o máximo possível dentro do nosso mandato, que chega ao fim agora no final deste ano, e naquilo que não for possível concluir até ao fim deste mandato, deixar algumas bases que quem vier a seguir, se assim o entender, possa dar continuidade e melhorar. Claro que sim. Se eu lhe pedisse numa palavra, num adjetivo quase, como é que definiria o vinho verdelho dos biscoitos? Único. Numa palavra, único. Se me permitir acrescentar mais 2 ou 3 palavras, é um vinho de identidade. Portanto, este é um vinho que, de certo modo, já é, mas pode ser apresentado e explicado como o bilhete de identidade, o cartão de cidadão dos biscoitos. E, portanto, a partir do vinho, compreendendo o vinho, do vinho verdadeiro dos biscoitos, pode-se efetivamente perceber a identidade dos biscoitos. Portanto, em termos de paisagem, em termos de características de perseverança, de fazer do pouco ou do quase nada, ou daquilo que à partida nem nada daria, o muito,
único, raro e especial. Eu não resisto a fazer aqui uma analogia com uma coisa que vi há 2 dias, que foi uma reportagem televisiva sobre o grupo desportivo das Fontinhas, em que alguém dizia que a freguesia das Fontinhas é especial. E tem toda a razão, porque a freguesia das Fontinhas, por razões várias, incluindo agora por estes feitos do grupo desportivo, é especial. E todas as freguesias, todos os lugares são especiais. Claro. Porque todas as freguesias, todos os lugares, a casa de cada um tem alguma coisa que alguém valoriza. Neste caso, o vinho verdelho dos biscoitos é um dos motivos, se não o maior motivo, para muitos, não vou dizer todos naturalmente, mas muitos valorizarem os biscoitos. E portanto, nesse sentido, este pendor de identidade é, ao mesmo tempo, digamos assim, a imagem do vinho, e o vinho é a imagem da freguesia. Muito bem. José Aurélio Almeida, pedindo desculpa, obviamente, pelas condições que não foram as mais agradáveis, para nós mais fácil, porque estamos com isso nos ouvidos. O Zé teve que fazer aqui um exercício de facto de concentração maior. Mas como ele é professor, não é difícil. Extraordinário. Agradecer-lhe muito a disponibilidade em ter aceito este nosso convite, em vir falar de facto do trabalho da Confraria, agradecer todo o trabalho desses últimos 30 anos, porque de facto foi fundamental para a preservação desta identidade dos biscoitos da Terceira e dos Açores. Felicidades, e sempre que, obviamente, o Rádio Clube de Angra possa ser um parceiro ativo nesta promoção, nesta valorização, neste trabalho, cá estaremos com muita honra e com muito orgulho. Não podemos brindar com verdelho, mas por acaso, pronto. penitencia-me, deveria ter trazido um verdelho. Fica para uma próxima oportunidade, que certamente aparecerá. Brindamos à sua simpatia e às achegas muito úteis que nos trouxe aqui para a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigado nós pela oportunidade e também pelo vosso papel, pela vossa simpatia também igualmente de louvar, e mais uma vez dar-vos os parabéns por todo este trabalho que é de louvar, mostrando as tais características especiais que existem em cada um destes sítios, neste caso em especial da nossa ilha. Sim, muito obrigado. Obrigada, até uma próxima. Daqui a pouco mais um convidado connosco, isto já com o pano de fundo da Cacau, que está animando aí a malta mais nova, e portanto uma curtíssima pausa e já voltamos para a última entrevista desta emissão especial do Rádio Clube de Angra na Semana Cultural.